E se alguém te dissesse que para você ser salvo é preciso seguir regras específicas, praticar boas obras, adotar livros extras ou até mesmo pagar pelos seus pecados, será que você saberia ou sabe identificar o que é bíblico e o que não é? Hoje a gente vai refletir sobre 10 ensinamentos e por último, quem ficar até o final vai ter um bônus aí. Ensinamentos esses que têm afastado muitos do verdadeiro evangelho. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional e hoje vamos refletir lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, continuar, tá bom? E aprender a discernir o verdadeiro evangelho em meio a tantos enganos. Essa mensagem pode transformar sua maneira de enxergar a palavra de Deus e te ajudar a permanecer firme na verdade. A minha intenção aqui não é ferir a sua pessoa, não é magoar você, mas levar você a uma reflexão e ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer e assim lhe orientar, guiar, direcionar e mostrar a verdade. Gálatas capítulo 1, versículo 8 chega e declara: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja ele amaldiçoados. 10 ensinamentos que não estão na Bíblia. E por último aí, um bônus, tá bom? Primeiro, Cristo não é Deus. Algumas doutrinas negam a divindade de Jesus. A verdade é que lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando você lê todo o contexto, você vê lá que aquele verbo é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Alguns grupos chegam até a adicionar outros livros como sagrados, meu Jesus. Mas a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3,16, afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é divinamente inspirada por Deus. Terceiro ponto, a salvação pelas obras. Algumas instituições ensinam que para ser salvo é preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso praticar boas obras. Só que lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 declara: não por obras. A salvação não é pelas obras. Quarto, guardar o sábado para a salvação. O evangelho é Cristo, não regras. Colossenses 2,16, ninguém vos julgue. Aí ele vai concluir por causa dos sábados. Quinto, proibições alimentares. Tornar alimentos ali ou bebidas uma questão de santidade. Isso é errado. Romanos 14,17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Sexto, teologia da prosperidade. O evangelho não é sobre riquezas terrenas. Lá em Filipenses 4,11, Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer ser próspero, quer ser rico? Trabalhe, se dedique, se empenhe. Eu creio que Deus pode lhe abençoar. Sétimo, mediadores humanos. Olha, não precisamos de intermediários além de Cristo. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí o oitavo, negar o inferno. Ensina que o inferno não existe. Isso é antibíblico. Lá em Mateus 25,41 diz: apartai-vos de mim para o fogo do inferno, para o fogo eterno. A Bíblia, Cristo Jesus foi o que mais ensinou sobre o inferno. Nono, penitências pagam pecados. Olha, o preço já foi pago por Jesus. 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há mais de pagar penitência, peça perdão se você errou e Ele vai lhe perdoar. Décimo, todos os caminhos levam a Deus. O universalismo engana muitos, mas Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer se chegar a Deus? Tão somente por meio de Cristo. E o bônus aí para quem ficou até o final é o relativismo moral.
Hoje muitos ensinam que não há verdades absolutas, mas a palavra de Deus alerta contra isso. Isaías capítulo 5, versículo 20 declara: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Sem a verdade absoluta de Deus, o mundo se torna um caos de opiniões. A Bíblia é a única verdade. A verdade absoluta está na palavra de Deus. É vital conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Leia a Bíblia, ore e peça direção ao Senhor, peça discernimento ao Espírito Santo, para que você não venha cair em falsas doutrinas que desviam do evangelho puro e simples de Cristo. Porque a verdade liberta, o falso evangelho aprisiona. Conheça a palavra de Deus para reconhecer o engano, para reconhecer o falso evangelho. Agora, se o evangelho que você segue fosse testado hoje, ele apontaria para Cristo ou para regras humanas? Se essa palavra falou ao seu coração, e se você quer que eu se aprofunde em mais algum desses pontos, só deixa aí no comentário para que assim eu venha estar se aprofundando mais. Ou, se eu não citei algum ponto aqui, você deseja ouvir sobre, só falar que assim estarei preparando um outro vídeo a esse respeito, tá certo? Que o nosso bom Deus nos abençoe e que essas verdades venham fazer morada em vossos corações. Um abraço e tudo de bom.